Nós estamos começando nossa programação de hoje, quinta-feira. A programação de toda a semana está muito boa. Nós vamos até sexta com palestras o dia inteiro, também às 11, às 14 e às 16. Vamos lá, então vamos começar. Hoje nós temos aqui uma palestra sobre empreendedorismo feminino. Eu sei que é o interesse de vocês aí, eu já senti. E nós vamos tratar aqui sobre o cenário do empreendedorismo feminino com os desafios e oportunidades de se empreender sendo mulher. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós vamos trazer aqui ela, que é graduada em Psicologia, com mestrado em Psicologia Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização em Gestão de Projetos pelo IBMEC, Inovação pela HSM e Liderança pela Fundação Dom Cabral. Foi professora da UERJ, PUC, Universidade Estácio de Sá, desenvolveu pesquisas e publicou artigos sobre pobreza, focalização de políticas públicas e empoderamento feminino. Atua há mais de 10 anos na promoção do empreendedorismo e da inovação social. Atualmente trabalha no SEBRAE, coordenando a unidade responsável pela promoção dos negócios de impacto social e empreendedorismo na base da pirâmide, inclusão produtiva e apoio às minorias. Vamos receber Carla Panicetti, por favor, chega para cá. Oi, pessoal. Carla Panicetti é gerente de empreendedorismo social no SEBRAE. Bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por começar o dia com essa voz poderosa, essa mulher linda aqui apresentando. Obrigada por vocês estarem aqui. A ideia é a gente bater um bate-papo. Bater um bate-papo é ótimo. A gente fazer um bate-papo aqui. Eu vou trazer para vocês alguns dados sobre empreendedorismo feminino e depois eu quero conhecer um pouquinho de vocês e o que vocês estão querendo fazer, tá bom? Na apresentação que foi feita, eu só esqueci de mencionar para eles que, além de ser essa profissional, eu sou uma mulher apaixonada por essa cidade, daqui eu não saio, daqui eu ninguém me tira. Sou mãe da Olívia, do Joaquim e do Vicente, do Picolé, um cachorrão que já está maior que o Vicente, casada com Vi, e fico muito feliz de poder trabalhar apoiando outras mulheres. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente precisa falar das mulheres. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer cada vez mais. A gente precisa falar delas, a gente precisa falar de nós mesmas. A gente precisa falar disso que é o empreendedorismo feminino. O SEBRAE, por ano, lida com cerca de 5.000 mulheres empreendedoras. E a gente sabe que cada uma dessas histórias, dessas mulheres, são histórias de superação, de transformação. E a gente tem muito orgulho, obrigada, de fazer parte delas. O empreendedorismo feminino muda o mundo, porque ele empodera a cada uma de nós, porque ele transforma de verdade, transforma a vida das mulheres que empreendem, a vida também de outras mulheres, sobretudo daquelas meninas que conseguem olhar para as mulheres empreendedoras e pensar, no futuro eu posso ser quem eu quiser, até uma empresária. Ela transforma a sociedade como um todo. Hoje, a gente tem no país 10,3 milhões de mulheres que são donas do seu próprio negócio. E esse número é muito impressionante se a gente pensar que há menos de 100 anos atrás, nós mulheres ainda pedíamos autorização para trabalhar. E hoje já somos 10,3 bilhões de mulheres donas do negócio, que é mais de 1/3 dos empresários existentes no país. Então, isso é uma conquista, que é reflexo não só das empresárias, mas de todo o movimento feminista, né, de direitos que a gente tem dentro do nosso país. 53% das mulheres, então a maior parte daquelas mulheres que são empresárias, elas estão no setor de serviços, mais do que na indústria, né, mais do que no comércio. É o setor de serviços que congrega a maior parte das mulheres. E aquelas mulheres que, além de empreender, ainda empregam alguém, cresceram 30% entre o ano de 2021 e 2022. Então, a gente pega um ano complicado, de crise, e a gente vê que as mulheres empregadoras cresceram 30%. Esse é um número gigantesco, porque se empreender já é difícil, para aquela que empreende sozinha, empreender e, como resultado do seu empreendimento, você ainda gerar emprego para outra, é mais difícil ainda.
O número de mulheres, então, que contratam, que são essas 30% que cresceu, aumentou em mais de 300 mil. Então, mais de 300 mil mulheres passaram a contratar outras pessoas nos seus negócios. E 24% de todas as mulheres adultas do país estão envolvidas em alguma atividade empreendedora. Então, isso tudo aqui, esses números chatos pra caramba, né? É só para mostrar para vocês a força desse empreendedorismo feminino. E quando a gente olha, a gente sai um pouquinho desse número Brasil e olha para o nosso estado, o Rio de Janeiro lidera, junto com o Ceará, os estados que as mulheres são mais empreendedoras. Então, nós somos, né, estamos na primeira posição de empreendedorismo feminino no Brasil. Mas mesmo toda essa transformação, então a gente ter 1/3 dos empresários sendo mulheres e tudo isso sendo uma realidade, a gente sabe que ela ainda é insuficiente. Ela ainda é extremamente desigual, quando a gente pensa na situação dos homens empreendedores versus mulheres empreendedoras. E bastante assimétrica. As donas de negócios já têm cerca de 16% mais escolaridade do que os homens donos de negócios. Então, as mulheres empreendedoras estão estudando mais do que os homens empreendedores, mas a gente ainda fatura cerca de 20% a menos do que eles. Então, a nossa escolaridade tem aumentado, mas o rendimento dos nossos negócios não aumenta na mesma proporção. Mais mulheres empreendem, mas 9 entre cada 10 empreendedoras atuam sozinhas, sem ajuda de ninguém. E esse número é quase o dobro do que a gente vê na situação dos homens empreendedores. Mais mulheres, cada vez mais, acessam recursos financeiros para seus negócios, seja crédito, capital, investimento, mas as taxas de juros que recaem sobre o crédito das mulheres ainda são maiores que as que recaem sobre os créditos para os homens. E os volumes de crédito pegado ainda são menores nas mulheres. Isso tem muito a ver com a questão patrimonial do nosso país. Então, geralmente, quando uma família tem um bem, isso está no nome de quem? Do homem. Então, isso faz com que a gente tenha menos lastro e, por isso, a gente paga juros maiores. Mais mulheres lideram seus negócios, mas mais da metade dessas mulheres são a única fonte de renda dos seus domicílios. Então, a gente está mais à frente dos negócios, porque a gente também está mais à frente do sustento das famílias. E por isso que a gente precisa tanto continuar falando de empreendedorismo feminino, porque a gente chegou aqui com esse enorme contingente de mulheres empreendendo, mas essas mulheres ainda precisam de muita força para continuar com o seu empreendimento. E quando a gente vai olhar, né, para um outro lado dessa balança e a gente vai pesquisar sobre o propósito dos negócios, as mulheres empreendem com mais propósito do que os homens empreendedores. O que quer dizer isso? Além de estar preocupada em gerar trabalho, pagar o imposto, prestar seu serviço, as mulheres abrem mais negócios para resolver problemas sociais e ambientais do que os homens. Também, os negócios liderados por mulheres são mais criativos e, na época da pandemia, as mulheres inventaram mais novos produtos ou novas soluções para lidarem com a crise, em 2,4 a mais do que os homens. Então, as mulheres tiveram que se reinventar por conta da crise, porque bateu mais sobre os negócios delas, mas também foram elas as mais criativas para lidar com isso. E nós cocriamos mais. As mulheres são mais colaborativas nas suas relações de negócios do que os homens. Por isso que a gente precisa continuar falando das mulheres, porque a gente tem enormes desafios, mas a gente tem pontos de partidas que são fundamentais para a gente. A gente é muito criativa, é muito colaborativa, tem muito propósito. Então, o que faltam é, mais do que tudo, oportunidades. A gente precisa falar de mim, a gente precisa falar de vocês, a gente precisa falar de todas essas mulheres e de nós mesmas. Porque todas nós podemos ir além. E vocês também. Então, eu trouxe esse bate-papo aqui para a gente começar a pensar no que é esse ato de empreender sendo mulher.
eu queria que vocês parassem para pensar se vocês já pensaram por que vocês empreendem ou por que vocês querem empreender. Quais são os maiores desafios que vocês têm nessa trajetória e o que vocês estão buscando para poder lidar com esses desafios? Alguém quer começar essas perguntinhas ou eu vou na maldade aqui? Vou na maldade? Então vamos lá, você empreende? Doce, mas no momento eu parei justamente pela parte financeira. Olha que eu aí. não trabalho fora. Isso, então você já empreendeu vendendo doces, empadas, e o seu problema foi financiamento. Dinheiro. Você. Eu estou na dúvida. Ontem eu estava no Sesc Mulheres Tech e estava escutando muito falando sobre essa questão do empreendedorismo. Tinha uma menina lá falando que ela assistiu a palestra do Elas, ela fez esse curso. E aí eu achei muito interessante. Eu estou perdida, porque eu tive uma época, negócio onde eu morava, e não deu muito certo, entendeu? Aí eu fiquei na dúvida se ia para o empreendedorismo, né, abrir negócio novamente, ou voltar a estudar e entrar na questão do CLT. Então, estou meio que querendo abrir a mente. Porque empreender é complicado. Sozinho, né, sendo mulheres, são muitas funções. Mas eu estou perdida. Quando a gente fala em empreender, como eu sou do Sebrae, eu acabei enviesando vocês para o mundo dos negócios aqui, porque o Sebrae é a entidade que se ocupa das micro e pequenas empresas. Eu vou fazer meu jabá do bem aqui, a gente tem o Sebrae delas, então não deixem de entrar nas redes do Sebrae e procurar, que é um programa especificamente voltado para as meninas e mulheres. Mas, quando a gente fala em empreender, e às vezes muitas mulheres falam isso para mim, eu não sei se eu empreendo ou se eu trabalho. Mesmo trabalhando, vai precisar empreender. Porque empreender tem a ver também com uma atitude de vida. Tem pesquisas super interessantes que mostram que, por exemplo, se você separa, um pesquisador americano separou o grupo de meninas e meninos e perguntou para eles, pediu para eles anotarem numa folhinha quanto que eles achavam que tinham tirado na prova de matemática. E aí as meninas, na folhinha escondida, elas anotavam 10 e os meninos 7. Aí ele pediu para eles falarem em público. Quanto que vocês acharam que tiravam na nota de matemática? E inverteu a lógica. As meninas falaram 7 e os meninos falaram 10. Porque é comum, né, na média do nosso comportamento, a gente ter mais vergonha de se vender, a gente ter mais vergonha de se comunicar, a gente ter mais vergonha de negociar. Independente de abrir uma empresa ou de trabalhar para alguém, você vai ter que ter essa atitude empreendedora, né? De você conseguir falar de si com propriedade, de você conseguir mostrar o que você sabe fazer, de você conseguir negociar com outro para que algo seja feito. Então, trabalhar essa atitude empreendedora é sempre fundamental, para onde quer que você vá. Se a vida te der a oportunidade do trabalho ou se a oportunidade for empreender e empreender. Porque a gente também sabe que muitas de nós empreendem porque necessita gerar renda, tá? Então, buscar qualificar essa atitude empreendedora, sabe? Ir atrás. E, gente, hoje tem tanta coisa gratuita na internet, 50 mil coisas no Sesc, no Senac, no Sebrae, para poder trabalhar essas habilidades. Isso é fundamental. Então, não deixa de procurar, não, para o lado que você for. Você. Então, eu já empreendo, eu trabalho com moda plus size, só que eu me deparo muito com a tecnologia. Eu tenho pouca habilidade. Então, quando falou que aqui seria um local de tecnologia, eu vim buscando isso, porque eu pude perceber que o maior crescimento hoje é juntando o empreendedorismo junto com a tecnologia, porque tudo está no celular. Uma edição, como é que se diz? Uma mudança de página, criar página, tudo é voltado para a tecnologia. E eu acho que as mulheres têm pouca habilidade. Infelizmente, parece que o meu marido faz em 10 segundos, eu demoro um tempão. Então, eu sinto dificuldade nisso, na tecnologia para mulheres.
Olha, você só podia trabalhar com moda. Essa lindeza toda, esse sorriso, tinha que ser desse setor. Você tem toda a razão. As mulheres estão menos, tanto no setor de tecnologia, construindo software, hardware, né? Como usando a tecnologia a favor dos seus negócios. Então, isso é uma habilidade que a gente precisa muito mesmo desenvolver, né? Hoje, mesmo os negócios que são de porta aberta, loja de rua, todos eles, se não tiver a tecnologia, não vai dar conta de manter seu faturamento, né? Então, aprender a vender pelo Instagram, né? Amanhã, dia 15, é dia do cliente. E aí eu já tenho que criar a história, criar uma forma de propagar a loja, e eu tenho essa dificuldade. Isso. Então, eu preciso me habilitar nesse mundo. Então, vou fazer de novo jabá do Sebrae, mas eu não tenho dúvida que o Senac e o Sesc também tem. A gente tem várias trilhas específicas de transformação digital. Seja para você aprender a fotografar melhor o seu produto, porque a luz faz toda a diferença, a cor. Seja para você criar o seu calendário de postagem, porque tem muita gente que acha que vender no Instagram é anunciar lá e ir embora. Só que você tem que atender o cliente ali naquele telefone, igual você atende num balcão de loja. Então, você tem que ter todo um calendário de publicações, quantas vezes você vai publicar, sua publicação vai ser diária, vai ser semanal, como é que vão ser os conteúdos dessa publicação, qual o seu tempo de resposta, o que você vai se preparar por trás para atender esse cliente virtual. Então, vai fazer parceria com o pessoal do motoboy para entregar o produto, Então, tem todo um conhecimento por trás disso. Mas o bom disso é que você não tem, mas tem como ter, porque está cheio de curso. Então, entra lá no site. São cursos gratuitos para você aprender a fotografar, para você aprender esse calendário de postagem, esse retorno das postagens, porque a venda digital é um caminho, mas tem toda a questão também do que você pode ter de tecnologia para ajudar seu negócio em termos de processo, em termos de fornecedores. Então, a gente sempre pensa logo na venda digital, mas também tem outras tecnologias para, por exemplo, outro dia, a própria Rede Asta, não sei se vocês conhecem, é uma rede de artesãs. A Rede Asta tem um produto nesses Google Play, iPhone Play, para a gente baixar o aplicativo de formação de preço de artesanato. Você bota lá quanto você usou de linha, quanto você usou de pano, quanto você usou, e ele sai o preço do seu produto. Então, hoje, está cheio de tecnologias disponíveis para ajudar os negócios. E tem que correr atrás, tem que inserir isso. Quem mais, gente? Eu sou do Sebrae Rio. Vou passar para cá, que é o povo da vergonha, ó. Bom dia, eu sou instrutora do Senac, Tecnologia, e o Senac nos segue nessa filosofia, né, do empreendedorismo. Então, nós somos sempre motivados a continuar estudando, né, o próprio Senac oferece. Eu fiz alguns cursos no Sebrae, né, o meu MEI, quando eu fiz a inscrição no meu MEI, foi por causa de um curso do Sebrae, num curso chamado Plano de Vida e Carreira, né, que a gente repensava a nossa trilha de formação, né, a nossa colocação no mercado, né, e isso influenciou no meu comportamento em casa, né, dentro da sala de aula, como profissional, né, e assim, eu estou aqui por isso, porque eu sei que tem várias oportunidades, né, e a gente continua buscando e aprendendo, né, para se manter no mercado, né, porque a nossa luta é muito maior do que dos homens, né, e em alguns momentos nós temos essas duas funções, de estar em casa, né, como você falou, você é esposa, você é mãe, né, e a gente acaba nos dividindo, né, no nosso compromisso em casa e nosso compromisso fora de casa, né, então nós temos esses obstáculos todos, mas uma fortalecendo a outra, né, e aí todo mundo cresce junto. Isso mesmo, só uma professora para trazer para a gente. Você trouxe um dado super importante, porque quando eu mostrei ali que a gente ainda fatura menos do que os rapazes,
Um dos motivos é porque a gente está menos horas à frente dos nossos negócios. E a gente está menos horas à frente dos nossos negócios, não porque a gente está na praia, infelizmente, mas porque a gente está cuidando do filho, do pai, da comunidade, da associação de moradores. Então, essas 50 mil tarefas, né, fazem com que a gente tenha que dividir mesmo o nosso tempo. E aí retira a gente da empresa. Isso é um desafio. Hoje a gente discute muito essa economia do cuidado, né? Porque esse cuidado, esse cuidar do outro, sempre foi alguma coisa não remunerada, né? Que as mulheres fizeram. Mas isso é uma economia. Se a gente pegar todo o número de horas que as mulheres botam em prol dessas atividades, isso daria um valor gigantão. Então, tem toda uma discussão importante. Muito obrigada, viu? E que você continue aí instruindo muitas mulheres na tecnologia para a gente vencer essas barreiras. Bom dia. Você estava falando sobre a questão do empreendimento, né, de como aumentar a demanda, e eu acho que essa é uma área que me interessa bastante, que houve um crescimento, né, principalmente nos últimos anos. E é uma área que eu estou tentando, que eu estou buscando me especializar sobre de que maneira o consumidor se relaciona com os produtos para poder ser mais certeiro na hora da venda. Né? Eu busco ajudar as empresas a pesquisar, né? E não ficar me perdendo tempo em tentar encontrar o público, mas ir direto no seu público-alvo e trabalhar para isso, para aumentar as vendas e, quem sabe, expandir o negócio, né? Para poder captar mais pessoas. Muito legal. Você estava falando, eu lembrei de mais uma coisa aqui também, que a gente está falando o tempo todo da relação assimétrica das mulheres, mas quando a gente pensa nas mulheres negras, isso é mais cruel ainda, né? Porque as mulheres negras, se as mulheres já faturam 20% a menos do que os homens, quando a gente separa isso, as mulheres negras, é mais de 50% a menos, né? Porque um dos motivos é a própria informalidade da economia, que acomete mais as mulheres negras, faz elas serem mais 60% informal do que as mulheres brancas. Então, vocês têm um desafio maior ainda, né? Por conta das faltas de oportunidade de toda a sociedade racista que a gente tem. Sobre consumo, né? Mais uma vez, né, nessa era de informação, de conhecimento que a gente tem vários relatórios de inteligência que mostram quais são as tendências do consumidor, né? A gente sabe que tem algumas coisas que está trazendo, sobretudo os consumidores mais jovens, que falam com a sustentabilidade. Então, como é que a gente consegue trabalhar mais com a experiência do que com o consumo, né? Então, como é que o empresário... A gente teve uma cliente, por exemplo, que na época da pandemia, ela fazia bolo. E aí ela falou, caramba, as pessoas não podem sair de casa, os familiares não podem se encontrar. Então, ela começou a vender uma experiência que o bolo fazia parte. Mas uma mãe encomendava o bolo de aniversário e dizia que queria a mensagem daqueles amiguinhos X e dos avós. Ela entrava em contato, pegava as imagens filmadas pelo celular e botava num QR Code. Aí, quando recebia o bolo, você botava o QR Code e vinha a festa junto. Porque vinha a mensagem dos seus amigos, dos seus avós, aquilo tudo. Então, olha só como é que ela mudou de um produto, que era a venda de um bolo, para uma experiência, que era te entregar a alegria do seu aniversário. Então, esse caminho da experiência tem sido muito buscado. O caminho da sustentabilidade, como é que a gente consegue vender, né, produtos e experiências que agridem menos o ambiente, que insere mais as pessoas não inseridas, né? Então, tem várias tendências aí e várias empresas que só vivem de construir relatório de tendência. E isso está tudo nos sites da gente. Então, entra lá também para procurar esses relatórios e você conseguir vender mais serviço para os seus clientes, tá? Chegamos em você. Oi, Carla. Meu nome é Ana. E eu empreendo com prestação de serviços, né, remoto. Por 20 anos, um pouco mais de 20 anos, eu trabalhei em ambiente empresarial, mas aí em algum momento tocou aquela chave que, tipo, em vez de fazer o negócio dos outros crescer, por que não fazer o meu próprio, né? Então, me especializei, tudo aquilo que eu fazia no ambiente corporativo, eu transformei isso no trabalho remoto. Como que agora prestar serviços que eu fazia no ambiente virtual? Então, me especializei, fiz mais 2 especializações só para atendimento virtual
e continuo me especializando. Mas é uma questão que nem você falou, me vender o meu serviço, como vender. E essa é a minha maior dificuldade hoje, porque não é a questão técnica. E mesmo que se um cliente chegar e pedir algo, a gente tem como aprender para poder atender. Mas a minha dificuldade é como transformar o que eu sei para o cliente se sentir atraído ao meu serviço. E aí eu percebi uma questão, que é entender o que o cliente quer, como no caso dela. Qual é o seu nome? Rose? Então, por exemplo, Rose, a dificuldade dela é justamente na tecnologia. Então, como eu, na minha empresa de assistência virtual, como eu posso atender Rose, que tem essa dificuldade da tecnologia? Então, percebi que uma maneira simples é escutar. Escutar o que o outro, a dificuldade do outro e como que eu posso atender isso. Então, eu acho que o Sebrae e tudo aqui, eu acho que tocou uma chave, né? Então, como que eu posso não só ser técnica, mas também ser empática, humana, escutar e transmitir isso de uma maneira simples para o meu serviço. Então, inclusive, me inscrevi no dela, esperando abrir a vaga para poder melhorar, transformar de uma maneira simples na minha prestação de serviço. Então, eu acho isso muito interessante, mesmo porque nesse ambiente aqui é um ambiente que a gente também pode fazer networking. E essa é uma da maior dificuldade. Eu creio que não é só minha. Eu acho que das meninas também. É vender o seu serviço e como transformar isso em network, criar parcerias. Então, eu acho que, desde segunda-feira até aqui, eu tenho aprendido muito com isso nas palestras. Que bom que você não perdeu essa oportunidade, né? Você tem toda a razão, a questão do networking, da habilidade de comunicação para o negócio, né? É um dos principais desafios de mulheres. Aliás, quando a gente olha todos esses dados aqui, uma coisa muito importante é que todos eles têm o mesmo motivo. Toda essa assimetria, essa desigualdade tem um mesmo motivo. E o motivo é cultural, porque o empreendedorismo não é uma coisa que está à margem da sociedade, mas ele segue a sociedade. Então, se a sociedade é desigual, o empreendedorismo vai ser também. E o lado de ser cultural é ruim, porque demora para mudar, mas é bom porque não é natural. Se fosse natural, não mudava nunca. Mas como é cultural, a gente tem como transformar isso, né? Então, como é que a gente transforma? Então, desde que eu fico vendo, hoje eu tenho menino e menina, né? E eu tive irmãos meninos. Então, quando eu era pequenininha, o que eu mais escutava das pessoas que eu mais amava? E por isso que é tão difícil de mudar o comportamento. Porque quem forma o comportamento na gente é quem a gente mais ama. E eu escutava como eu era linda, né? Como eu era bem comportada. E os meus irmãos escutavam como eles eram fortes, como eles eram corajosos. E quando a gente vai crescendo com isso, é difícil para o meu irmão forte mostrar a fraqueza dele. É difícil para mim, que ganhei o elogio de linda, mostrar que eu sou forte também. Então, reduzir aqui, mas para mostrar como é que esses comportamentos vão se refletindo nos nossos negócios, né? Então, a gente tem mais dificuldade mesmo da gente se colocar em relação aos nossos negócios, seja numa relação com o fornecedor, né, da gente negociar preço firmemente, ou com o cliente. É difícil a beça para as mulheres falarem preço das suas mercadorias. Não sei se é para vocês, mas a gente escuta quase assim. Quanto é? Porque parece, sabe, que está roubando do outro. A gente fala, mas você teve um trabalho enorme para fazer esse bolo, gastou não sei quantas horas, você está com vergonha de falar seu preço? Então, assim, isso é difícil. E para a gente conseguir mudar isso, além da gente como mãe ter um papel importante, né? De também deixar os meninos serem lindos, porque é muito bacana também, né, essa vulnerabilidade, deixar as meninas serem corajosas, a gente tem enquanto rede de mulheres, de se suportar. E o networking é uma das principais ferramentas para isso, né? Então, como é que vocês entram em redes de mulheres? E existem várias no país, a gente tem o GMB, que é o Grupo Mulheres de Brasil, da Luísa Trajano, a gente tem a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Forte, todas elas estão em Facebook, Instagram, tudo onde que vocês acharem. São movimentos gratuitos de entrar e participar das discussões,
Porque quando a gente entra nessas redes, a gente vai aprendendo pelo exemplo, mais do que pela palestra da Carla. Então, a gente vai vendo outras mulheres negociarem, a gente vai vendo outras mulheres vencendo, e aí a gente vai conseguindo esse suporte uma das outras, e até essas dicas. Como é que eu transfiro a minha escuta e a minha empatia, que é um comportamento natural para mim, para uma experiência do meu cliente, entendeu? Gera uma frustração porque você sente que você trabalha bastante, mas você não sente para onde vai o seu recurso. E muitas vezes é o que faz as pessoas desistirem de empreender. Mas aí uma organização simples de você registrar tudo que está entrando, tudo que está saindo, você conseguindo enxergar esse número, esse medo, esse desânimo vai sumir. Porque você vai estar enxergando Vamos fechar aquilo. negócio. Aquilo vai estar enxergando aonde que está o seu dinheiro, sabe? Então, assim, o desânimo, o que é hoje, vai te deixar você animada lá na frente. Porque você vai, olha, esse daqui eu não precisava ter gastado esse mês. Então, já no próximo mês eu não vou ter mais essa despesa. Ou aqui eu estou gastando muito, então eu posso reduzir isso aqui. Será que eu precisava disso tudo mesmo esse mês? Então, você tendo esse controle financeiro é mais fácil, até para você saber aonde depois investir, né? Gente, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês, conhecer todas vocês. Contem com o Sebrae, contem com o Senac, contem com o Sesc nas suas trajetórias. O Sistema S é uma joia do Brasil. E vocês têm muito a aproveitar, estando pertinho de nós. Boa sorte nos seus negócios, boa sorte nas suas vidas e que as histórias de vocês sirvam para inspirar outras meninas que possam vir a ser grandes empresárias de sucesso. Um bom dia, bom evento para todas.